Meus pais abusivos tentaram me fazer levar a culpa quando meu irmão queridinho roubou e bateu o meu carro enquanto estava bêbado. Eles mentiram para a polícia porque a prisão arruinaria a vida dele. Agora tanto meu irmão quanto meu pai estão presos. Sou Alex, tenho 28 anos, e meus próprios pais tentaram me mandar para a prisão para proteger meu irmão queridinho depois que ele roubou e destruiu meu carro enquanto dirigia bêbado. É engraçado o que a gente lembra, não são os gritos ou as ameaças que mais ficam com você. São os momentos silenciosos, os silêncios que dizem tudo. Para mim, esse momento é agora, sentado aqui na mesa da minha cozinha, encarando um papel com cara de oficial. O papel é grosso, amarelado, com um timbre formal do Tribunal do Condado. É uma intimação, uma ordem legal para que eu compareça como testemunha no caso contra o meu próprio pai. Minha namorada, Jenny, colocou a mão no meu ombro há 1 minuto. Você tá bem? Ela perguntou, com a voz suave. O toque dela é o único calor no cômodo, que de repente parece frio apesar do sol da tarde entrando pela janela. Eu só balancei a cabeça, incapaz de formar palavras. É só papel. Mas não é, né? Nunca é só papel. Essa única folha é o resultado de uma vida inteira sendo tratado como segunda opção, ouvindo que meus sentimentos não importavam, que meu papel era consertar a bagunça que meu irmão mais velho, Ryan, deixava para trás. Minha vida inteira, eu fui o amortecedor da imprudência dele. Meu pai, Richard, é uma figura importante na nossa cidade. Richard Thompson Construções. O nome dele é sinônimo de sucesso, de poder. É o tipo de homem que domina um ambiente só de entrar. Alto, confiante sempre, sempre no controle. Minha mãe, Linda, é o lado mais suave dessa moeda de aço. Professora do ensino médio, respeitada e querida. Daquelas que fazem você se sentir culpado só com um suspiro e um balançar de cabeça desapontado. E aí tem o Ryan, meu irmão, apenas 1 ano mais velho que eu, mas poderia muito bem ter nascido com uma coroa na cabeça. Ele era o atleta, o encantador, o que nunca errava, e mesmo quando errava tudo. Essa história toda, essa confusão que trouxe essa intimação até minha mesa, é sobre um carro. Um Ford Crown Vitória 1999. Um velho carro de patrulha. Pode parecer estranho amar isso, mas aquele carro era minha liberdade. Foi a primeira coisa na minha vida que era 100% minha. Um presente da única pessoa da minha família que realmente me enxergava. Meu tio Jack. E eles não suportavam isso. Não suportavam que eu tivesse algo que Ryan não tinha, algo que ele não podia simplesmente pegar. Então ele pegou mesmo assim. E, ao fazer isso, ele acendeu um pavio que estava queimando há 28 anos. Meus pais acharam que podiam apagar como sempre fizeram. Acharam que dinheiro, poder e um pouco de chantagem emocional fariam tudo desaparecer. Mas esqueceram de uma coisa. Esqueceram o que eu aprendi há muito tempo. Uma lição que está prestes a custar tudo para eles. Papel não esquece. E não sabe mentir. Para entender por que eu não simplesmente me calei como sempre fiz, você precisa entender como era crescer na minha casa. Por fora, era o sonho americano. Uma casa grande de 2 andares em um bairro suburbano bonito. Gramado bem cuidado, 2 carros na garagem. O negócio de construção do meu pai estava decolando, e minha mãe era uma professora de inglês querida na escola local. A gente parecia perfeito. Mas dentro daquelas paredes, havia um veneno silencioso que escorria em tudo. Esse veneno era o favoritismo. Lembro de ter uns 8 anos. No meu aniversário, ganhei uma nave espacial incrível de Lego. Era o maior conjunto que eu já tinha tido, com mais de 1000 peças. Passei o fim de semana inteiro trancado no quarto, seguindo as instruções perfeitamente. Quando terminei, era a minha obra-prima. Coloquei na prateleira mais alta do meu quarto. Alguns dias depois, cheguei da escola e encontrei tudo despedaçado no chão. Ryan, que tinha 9, estava em pé sobre os destroços, segurando o astronauta de brinquedo. Tava chato só parado ali, deu de ombros, como se estivesse explicando o clima. As lágrimas desciam pelo meu rosto. Corri até minha mãe, que corrigia provas na cozinha. Mãe. O Ryan quebrou minha nave. Ela suspirou, aquele suspiro longo e cansado que ela reservava só pra mim. Nem levantou os olhos dos papéis. Alex, você sabe como seu irmão é. Ele tem muita energia. É só um brinquedo. Você pode montar de novo. Mas eu levei dias. Ele fez de propósito. Nesse momento, meu pai entrou, as botas de trabalho dele batiam no linóleo. Ele viu meu rosto, depois olhou para a escada. Que choradeira é essa? O Ryan quebrou minha nave de Lego, lamentei. Meu pai me encarou e sua expressão endureceu. E o que você fez para provocar ele? Nada. Ela estava na minha prateleira. Não mente para mim, filho, ele disse, baixando a voz para aquele tom grave e perigoso. O Ryan não faria isso sem motivo.
Provavelmente você não deixou ele brincar. Você precisa aprender a compartilhar. Aquele foi o momento em que meu cérebro de 8 anos entendeu as regras do jogo. Regra número 1, em Ryan nunca está errado. Regra número 2, em se Ryan faz algo errado, a culpa é do Alex. E não era só com brinquedos. Era com tudo. Quando eu estava na quinta série, teve uma feira de ciências. Passei semanas trabalhando num modelo de vulcão com bicarbonato e vinagre, até construir uma vilazinha de papel machê na base. Era um projeto clássico, mas eu caprichei. Ryan, que estava na sexta série, esqueceu do projeto até a véspera. Pegou algumas pedras do jardim, colou num papelão e chamou de tipos de rochas. Na feira, meu vulcão entrou em erupção perfeitamente. Os pais fizeram o e a. Ryan ficou do lado do papelão apontando para as pedras. Quando anunciaram os prêmios, nenhum de nós ganhou fita. No caminho de volta, meu pai deu um tapa amigável nas costas do Ryan. Não se preocupe com isso, campeão. Feira de ciências é coisa de nerd. Você tem talento de verdade no campo de futebol. Aí ele olhou para mim pelo retrovisor. Talvez se você passasse menos tempo brincando com vinagre e mais tempo treinando, também seria titular, Alex. Meu vulcão foi esquecido. Meu esforço foi invisível. A maior lição da justiça da família Thompson veio quando eu tinha 17 anos. Eu tinha minha carteira de motorista fazia 6 meses. Era cuidadoso. Seguia todas as regras. Uma noite, estava dando ré na caminhonete preferida do meu pai, entrando na nossa garagem estreita. Errei por 1 centímetro, e o para-choque encostou de leve na parede de tijolos. Deixou só uma manchinha preta e um leve arranhão no para-choque de plástico. Só dava para ver se a luz batesse de um jeito específico. Meu coração disparou. Entrei e confessei logo. Pai, me desculpa. Eu estava manobrando e encostei na garagem. Tem um risquinho no para-choque. Ele saiu furioso, inspecionou o risco como se fosse uma cena de crime, e o rosto dele se fechou. Um risquinho? Um risquinho? Você tem ideia de quanto essa caminhonete custou? Isso é sobre respeito, Alex. Respeito pela propriedade dos outros. Você claramente não tem nenhum. Meu castigo foi rápido e severo. Perdi o direito de dirigir por 1 mês. E todos os sábados daquele mês, tive que lavar e encerar a caminhonete dele inteira, à mão, para aprender a lição. 6 meses antes, o Ryan, recém-habilitado, pegou o sedã da minha mãe para ir a uma festa. Tentou estacionar de ré e arranhou toda a lateral do passageiro num poste de metal, deixando um rombo de mais de 6 metros na pintura. Voltou bêbado para casa e nem mencionou. Minha mãe descobriu no dia seguinte. A reação do meu pai? Saiu, viu o estrago e soltou uma risadinha. Bom, é uma forma de aprender os próprios limites, filho. Vamos ligar para a oficina. Todo homem dá umas raladas quando tá aprendendo. Raladas. Meu risquinho foi uma lição de respeito. O rombo dele foi um rito de passagem. A mensagem era clara. Eu era cobrado por perfeição, enquanto o Ryan era avaliado numa curva tão generosa que virava um círculo. Minha única válvula de escape era o tio Jack. Irmão da minha mãe. Ele era policial, detetive, e tinha um detector de mentiras embutido que disparava toda vez que ele estava perto da minha família. Ele nunca dizia nada diretamente, mas ele via tudo. Aparecia nos jantares em família, e enquanto todos bajulavam o último troféu de futebol do Ryan, ele sentava comigo e perguntava sobre minha aula de desenho técnico ou sobre o computador que eu estava montando. Ele falava comigo como se eu fosse uma pessoa, não um problema. No dia em que completei 18 anos, minhas malas já estavam prontas. Trabalhava meio período no supermercado e juntei o suficiente para dar entrada num apartamento caindo aos pedaços. O tio Jack apareceu lá em casa. O que é isso tudo? Ele perguntou, apontando para os sacos. Tô me mudando, respondi, sem olhar nos olhos dele. Minha mãe estava ao fundo, enxugando os olhos com um lenço. Eu não sei por que você está fazendo isso, Alex. Você está destruindo essa família. Tio Jack a ignorou. Ele olhou para mim. Você tem onde ficar? Mais ou menos, murmurei. Não, você não tem, ele disse, com a voz firme. Você vai ficar comigo. O quarto de hóspedes está vazio. Pode ficar o tempo que precisar. Sem aluguel. Só me ajuda com a casa e termina a escola. Ele olhou para minha mãe. Linda, o garoto precisa de espaço. É o melhor para ele. Aquele foi o dia em que minha vida realmente começou. Morar com o tio Jack foi como respirar ar puro depois de estar preso numa sala cheia de fumaça. As regras eram simples, seja honesto, limpe sua bagunça e trabalhe duro. Não havia jogos mentais, nem mensagens escondidas.
Ele me ensinou a trocar o óleo da velha caminhonete dele, consertar uma torneira com vazamento, administrar meu dinheiro. Ele me ensinou a ser homem, algo que meu próprio pai, com toda a sua pose, nunca se preocupou em fazer. No meu aniversário de 21 anos, tio Jack fez um pequeno churrasco no quintal. Depois do almoço, ele jogou um molho de chaves para mim. Feliz aniversário, garoto. Olhei para as chaves e depois para a rua, onde estava estacionado um sedã grande e quadrado. Um Ford Crown Vitória 1999. Era branco, com furinhos no teto onde antes havia uma sirene. Isso é um carro de polícia? Perguntei. Ele sorriu. Meu primeiro carro de patrulha. Eles estavam aposentando ele. Consegui por uma pechincha. O motor tá ótimo. Não é bonito, mas é confiável. E é seu. Ele colocou a mão no meu ombro. Sabe qual é o lance desse carro, Alex? Disse, com a voz séria. Ele não é só ferro e aço. Ele representa algo. Representa respeito próprio. Nunca deixe ninguém tirar isso de você. Fiquei sem palavras. Fui até o carro e passei a mão pelo capô. Não era apenas um carro. Era um escudo. Era uma declaração. Era tudo que o mundo da minha família, cheio de BMWs novos e Lexuses alugados, não era. Era real, era conquistado, e era meu. Aquele carro virou meu orgulho e alegria. Passei vários finais de semana trocando óleo, encerando, procurando peças originais pela internet. Ele representava minha independência, minha fuga. Enquanto isso, Ryan vivia no luxo. Meu pai deu a ele um cargo na construtora, um título pomposo e uma caminhonete novinha. Ele bateu o veículo no mesmo ano. Depois veio um carro esportivo. Ele foi pego dirigindo bêbado, mas o advogado caríssimo do meu pai reduziu a acusação para direção imprudente. O carro foi apreendido e depois vendido. O terceiro foi um sedã de luxo. Ele bateu em um poste enquanto mandava mensagem no celular. 3 carros em 5 anos. E todas as vezes meus pais estavam lá para socorrer, comprar outro, dizer que era só uma maré de azar. Foi nessa época que comecei a namorar a Jenny. Trabalhávamos juntos em uma firma de arquitetura, eu como desenhista júnior. Ela era inteligente, engraçada e tinha uma atitude direta que eu adorava. Pagava a própria faculdade de direito à noite e não tinha paciência nenhuma pra gente mimada. A primeira vez que conheceu minha família foi num jantar de domingo. Foi educada, mas no caminho de volta ficou em silêncio por um bom tempo. Depois só disse: Nossa. Nossa, bom ou nossa, ruim? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Seu irmão, ela disse, balançando a cabeça, falou de si mesmo por 45 minutos seguidos sem te fazer uma pergunta sequer. E seus pais olharam para ele como se ele fosse o único filho. Não sei como você sobreviveu àquilo. Tio Jack, respondi. E agora você? Ela estendeu a mão e apertou a minha. Bom, você sobreviveu. Você saiu. É isso que importa. Ouvir isso dela significou mais do que ela jamais saberia. Ela me enxergava. O verdadeiro eu. Não o fracassado, não o filho em segundo lugar. Apenas Alex. A vida estava boa. Tinha um emprego que amava, uma garota que eu adorava e um carro que, para mim, era o melhor carro do mundo. Achei que tinha construído uma muralha alta o suficiente para impedir a toxicidade da minha família de me alcançar. Eu estava errado. O passado não fica no passado. Ele só espera uma oportunidade para arrombar sua porta. E essa oportunidade veio na forma de um telefonema do meu irmão, Ryan, um telefonema que colocaria tudo em movimento. Ele ligou numa tarde de terça-feira. Eu estava na minha mesa, tentando finalizar os desenhos de um novo loteamento residencial. Meu celular vibrou, e o nome do Ryan apareceu na tela. Quase deixei cair na caixa postal. Ligação do Ryan geralmente significava que ele queria algo. Suspirei e atendi. Alô, Alex. E aí, irmão? Como você tá? A falsa animação na voz dele era um péssimo sinal. Era a mesma voz que usava sempre que ia pedir dinheiro ou queria pegar algo emprestado que nunca devolvia. Estou bem, Ryan. No trabalho. O que foi? Mantive meu tom neutro, sem querer dar nenhuma brecha. Então, história engraçada, ele começou, e meu estômago se revirou. As histórias engraçadas dele nunca eram engraçadas para ninguém além dele. Lembra do meu carro? O sedã? Aquele que você enfiou num poste? Sim, eu lembro. Ele riu. Um som seco, sem nenhuma graça. Esse mesmo. Então, o pagamento do seguro está demorando uma eternidade, e o pai está sendo um verdadeiro carrasco, se recusando a me dar outro carro da empresa até que meu histórico de direção esteja limpo.
Você acredita nisso? Depois de tudo que eu faço pela empresa? Parece razoável para mim, respondi, com a voz sem emoção. Imaginei ele trabalhando, o que geralmente significava chegar tarde, sair para um almoço longo e ir embora mais cedo. Tanto faz. Olha, preciso de um favor. Um grande. Preciso pegar teu carro emprestado. Eu ri. Não foi uma risada feliz. Foi um riso curto, seco, de puro espanto. O meu carro? O Crown Vic. De jeito nenhum. O tom amigável sumiu na hora. O verdadeiro Ryan apareceu. Como assim, não? Eu preciso dele pro trabalho. Tenho que visitar obras. Parece um problema seu, Ryan. Não meu. Você é adulto. Alugue um carro. Pegue um Uber. Não me importa. Mas você não vai encostar no meu carro. Você tá sendo um babaca. Sabia? Ele estourou. É só um carro. Uma lata velha. Você mal usa ele. Eu uso todo dia. E é o meu carro. Fui eu que paguei. Sou eu que cuido. Você já teve 3 carros que o pai comprou pra você. E tratou todos como brinquedos descartáveis. A resposta continua sendo não. Você é tão egoísta. Tudo sempre gira em torno de você, não é? Tá guardando essa sucata só pra me provocar. Ele gritou. E então a ligação caiu. Coloquei o telefone de lado, a mão levemente trêmula. Era o mesmo roteiro de sempre. Ryan quer algo? Eu digo não. Eu viro o vilão. Tentei afastar aquilo da mente e voltar ao trabalho. Mas 20 minutos depois, meu telefone vibrou de novo. Dessa vez era minha mãe. Alex, querido. É a mamãe. A voz dela vinha com aquele tom cansado e desapontado que ela aperfeiçoou ao longo dos anos. Era uma voz que fazia você se sentir culpado só por existir. Acabei de falar com seu irmão. Ele está muito chateado. Imagino que sim, respondi, esfregando as têmporas. Ele só precisa de um pouco de ajuda, querido. Seu pai está sendo tão duro com ele. Ele precisa de um carro para fazer o trabalho dele, para ser um adulto responsável. Mãe, ele tem 29 anos. Um adulto responsável não bate 3 carros e depois exige o de outra pessoa. Isso não é ajudar. É passar a mão na cabeça. É o que vocês sempre fizeram. Ah, Alex, não seja tão dramático. Por que você tem que usar palavras tão duras? Não se trata de dinheiro. É sobre família ajudando família. A gente deveria se apoiar. Por que você sempre tem que dificultar tudo? Só deixe ele usar o carro por algumas semanas, até tudo se resolver. Seja a pessoa maior. Eu fui a pessoa maior a minha vida inteira, respondi, a voz se elevando apesar do esforço para manter a calma. Minha infância inteira foi sobre ser maior. Eu cansei. A resposta continua sendo não. Desliguei antes que ela pudesse lançar mais uma camada de culpa. E então, claro, veio o chefão final. 10 minutos depois, o nome do meu pai apareceu na tela. Não ouse desligar na minha cara. Ele gritou assim que atendi. Sem fingimentos, sem falsa cordialidade. Você vai dar as chaves desse maldito carro pro seu irmão. Não, respondi, com a voz baixa, mas firme. O que você disse pra mim? A voz dele virou um rosnado. Eu disse não. Esse carro é meu. Não vou dar pra ele. Aquela lata velha, Alex? Aquilo é uma vergonha. Te ver dirigindo aquilo pela cidade me dá náusea. Seu irmão, um executivo na minha empresa, precisa de transporte, e você tá guardando aquela porcaria por birra. Ele não é executivo, pai. Ele é seu filho com um título bonito. E eu não tô guardando nada. Eu estou usando. Depois de tudo que eu fiz por você, tudo que te dei, é assim que você me retribui? Sendo um ingrato egoísta? Eu botei um teto sobre sua cabeça por 18 anos. Tudo que você me deu? Você não me deu um centavo desde que fiz 18. Quem me acolheu foi o tio Jack. Quem me deu aquele carro foi ele. Você só me deu dor de cabeça. A linha ficou em silêncio por um momento. Depois, a voz dele voltou, fria como gelo. Escute bem. Você faz parte desta família e vai agir como tal. Se não ajudar seu irmão, considere-se fora do testamento. Você não vai receber nada. Vai ficar completamente sozinho. Eu estou sozinho há 10 anos, respondi. Uma estranha sensação de calma me invadiu. E estou bem com isso. E desliguei. Naquela noite. Contei a Jenny o que tinha acontecido.
Ela ouviu pacientemente, depois pegou minha mão. Fez bem, ela disse suavemente. Você fez a coisa certa. Não deixe que eles te intimidem. Ela fez uma pausa, com um olhar pensativo. Sabe, Alex, você devia anotar tudo isso. Só por precaução. Anotar o quê? As ligações. As ameaças. Só escreve. Hora, data, o que foi dito. É algo que a gente aprende na minha aula de contratos. Ter um histórico por escrito sempre ajuda quando se lida com pessoas irracionais. Parecia um pouco paranoico, mas eu confiava no julgamento dela. Então abri uma nova nota no computador e escrevi tudo. Passou uma semana. Não ouvi mais nada deles. Comecei a pensar que talvez, só talvez, eles finalmente tivessem entendido o recado. Então, uma noite, saí do trabalho e fui até a garagem. Cheguei ao lugar onde sempre estacionava meu Crown Vic e ele não estava lá. Minha primeira reação foi achar que tinha sido roubado. Senti uma onda de pânico. Estava prestes a ligar para a polícia quando vi um pedacinho de papel engordurado, enfiado sob o pneu do carro ao lado. Era um recibo de posto de gasolina perto da casa dos meus pais. E atrás, com a letra desleixada do meu irmão, estavam duas palavras. Peguei emprestado. A raiva que senti era fria e cortante. Esse era um novo patamar. Ele nem pediu, nem exigiu. Ele roubou. Como ele conseguiu entrar? Liguei primeiro para minha mãe. Onde ele está? Perguntei, direto. Alex? O que aconteceu? Ela respondeu, com a voz um pouco trêmula. Não se faça de boba, mãe. O Ryan roubou meu carro. Onde ele está? Ai, querido. Ele não roubou, ele só pegou emprestado. E estava desesperado. Ele deixou um bilhete. Ele roubou meu carro, e você sabia disso. Como ele conseguiu uma chave? Longo silêncio. Ele achou uma cópia, ela murmurou. Eu sabia que não existia chave reserva. Eu tinha as únicas duas que vieram com o carro. Você está mentindo. Você ajudou ele. Alex, por favor. Desliguei e liguei para meu pai. Ele atendeu no primeiro toque. O quê? Diga ao Ryan que ele tem 1 hora para devolver meu carro no meu apartamento, ou eu vou registrar roubo. Não estou brincando. Você não vai fazer isso, ele rugiu. Vai envergonhar essa família. Ele vai devolver quando terminar de usar. 1 hora, repeti, e desliguei. 45 minutos depois, meu Crown Vic apareceu fazendo barulho no estacionamento do meu prédio. Ryan saiu com um sorriso debochado e jogou as chaves no chão, na minha frente. Feliz agora, princesa? Olhei dentro do carro. Havia embalagens de fast food no banco do passageiro, e o rádio estava no volume máximo. Ele tinha dirigido agressivamente. Como conseguiu uma chave? Perguntei, com a voz baixa e perigosa. Comprei online, ele deu de ombros. Chave universal para Ford antigo. Não é nenhum mistério. Ele começou a se afastar. Essa foi a última vez, Ryan, gritei atrás dele. Se você encostar no meu carro de novo, juro que vai se arrepender. Ele só acenou com a mão por cima do ombro, sem olhar para trás. No dia seguinte, levei o carro até a casa do tio Jack. Contei tudo para ele. Ele ouviu com o rosto sério. Quando terminei, ele assentiu lentamente. Chega, disse ele. Isso passou dos limites. Isso não é emprestar. É roubo. E vamos garantir que não aconteça de novo. Ele abriu o capô e passamos a tarde instalando um rastreador GPS oculto e um interruptor de corte. Ele me mostrou como ativar pelo celular. Se Ryan tentasse de novo, eu poderia desligar o motor remotamente. Ao sair, lembrei do conselho da Jenny da semana anterior. Fui até a delegacia local. Estava nervoso, como se eu fosse o errado da história. Fui até a recepção e falei com um policial que parecia exausto. Expliquei a situação com cuidado. Não quero prestar queixa agora, disse, controlando a voz. Não quero ver meu irmão preso. Só quero deixar um registro formal do que aconteceu, por segurança. O policial assentiu. Você quer fazer um boletim de informação? Isso. Exatamente. Ele digitou tudo. Então, seu irmão, Ryan Thompson, pegou seu veículo, um Ford Crown Vitória 1999, placa tal, sem sua permissão nesta data, e você declara que não deseja apresentar denúncia neste momento. Isso mesmo, confirmei. Ele me entregou um papel com o número do caso. Aqui está. Guarde isso com você.
Dobrei o papel e coloquei na carteira. Parecia mais pesado do que deveria. Naquele momento, eu não sabia, mas tinha acabado de me armar. Tinha criado a única arma que o dinheiro do meu pai e as lágrimas da minha mãe não poderiam derrotar. Um rastro de papel. Um fato. E ele estava ali, esperando pacientemente pelo momento certo para ser usado. Os meses seguintes foram silenciosos. E estranhamente silenciosos. Não ouvi uma palavra dos meus pais nem do Ryan. Sem ligações furiosas, sem mensagens culpando-me por tudo. Era o tipo de silêncio que não soa como paz, mas como o ar parado antes de um tornado. Foquei no trabalho, na vida com a Jenny. A gente até começou a conversar sobre morar juntos, procurando apartamentos em um bairro bem longe do mundo dos meus pais. Me permiti acreditar que talvez, só talvez, minha postura tivesse surtido efeito. Que eles finalmente haviam entendido que eu não era mais o capacho deles. Então chegou o Natal. Natal na minha família sempre foi uma obrigação disfarçada de tradição, na casa da minha tia Patrícia, irmã da minha mãe. Um ambiente cheio de sorrisos forçados, ressentimentos borbulhantes e gemada demais. Eu queria pular, mas Jenny, sempre prática, disse que devíamos ir. Aparece, seja educado, come um pouco de presunto e vai embora cedo, aconselhou ela. É melhor do que lidar com o drama de não aparecer. Ela tinha razão. Fomos com meu Crown Vic, o carro que tinha dado início a tudo. Estacionar foi um pesadelo, com carros ocupando toda a rua. Achei uma vaga a um quarteirão de distância, sob um poste de luz. No momento em que entrei, aquela atmosfera familiar me invadiu. O cheiro de pinho e peru assado se misturava ao perfume enjoativo da minha mãe. Ela me recebeu com um abraço apertado demais, longo demais. Ah, Alex, que bom que veio, ela sussurrou, como se eu fosse um soldado voltando da guerra. Meu pai só me lançou um aceno com a cabeça do outro lado da sala, um copo de uísque na mão, rodeado pelos meus tios. Estava em seu elemento, o rei em seu castelo. E lá estava o Ryan. Encostado na lareira, rindo alto de alguma piada de um dos meus primos. Ele olhou para mim e, por um segundo, nossos olhares se cruzaram. Não havia arrependimento, nem remorso. Apenas aquele velho brilho de arrogância no olhar. Ele ergueu o copo num brinde irônico e virou o rosto. Tentei relaxar. Conversei um pouco. Comi o peru seco. Mas havia uma sensação de mal-estar me corroendo. Cerca de uma hora depois, vi Ryan conversando com meu primo Ethan. Ethan era encrenqueiro, o tipo de cara que nunca cresceu de verdade. Vi ele tirar um cantil do bolso do casaco e despejar uma boa dose no copo de gemada do Ryan. Ryan piscou e deu um gole generoso. Pouco depois, vi Ryan no celular. Agora ele não estava rindo. O rosto tenso, a voz baixa e raivosa. Estava num canto da sala de jantar, tentando não ser ouvido. Enquanto passava por ele, peguei partes da conversa. Já disse que não tenho. Eu entrego hoje à noite. Juro. Só me dá algumas horas. Ele desligou, pálido, suando. Parecia encurralado. Parecia desesperado. Meus alertas internos dispararam. Primeiro discretos, depois ensurdecedores. Inventei uma desculpa para Jenny e fui até o hall da frente pegar meu casaco. Disse que precisava buscar um carregador portátil no carro. Minhas chaves estavam no bolso direito do meu pesado casaco de inverno, enterrado sob uma pilha de outros no armário de visitas. Revirei a pilha. A mistura de perfumes e cheiro de naftalina invadiu minhas narinas. Meus dedos buscaram o couro gasto da minha jaqueta. E encontrei. Enfiei a mão no bolso. E estava vazio. Meu coração não apenas afundou. Ele despencou. Um frio percorreu meu corpo. Não. Ele não faria isso. Não aqui. Não hoje. Peguei o celular. As mãos estavam desajeitadas de repente. Abri o aplicativo de rastreamento GPS que tio Jack tinha instalado. O pontinho azul, meu celular, estava ali onde eu estava. Deslizei até o ícone do carro. A tela carregou o mapa. O pontinho vermelho, representando o meu Crown Vic, deveria estar estacionado a poucos metros. Mas não estava. Estava se movendo. Já estava a 3 quarteirões de distância, indo em direção à rodovia. Uma calma estranha e gelada desceu sobre mim. O pânico sumiu, substituído por uma firmeza de aço. Todos os anos sendo empurrado, ignorado, injustiçado, tudo se condensou naquele momento de clareza. Era isso. A linha final. Voltei para a sala com uma expressão neutra. A festa seguia animada. Risos, músicas natalinas no som. O estalo da lareira. O retrato perfeito de uma família feliz. Que mentira. E encontrei Jenny. Temos que ir, disse em voz baixa.
Ela viu meu rosto e não fez perguntas. Apenas assentiu, pegando a bolsa. Eu não fui até o tio Jack. Eu não fui até meu pai. Saí pela porta da frente, pisando na varanda gelada, enquanto os sons da festa desapareciam atrás de mim. Respirei fundo o ar gelado da noite e peguei o celular de novo. Não liguei para meus pais. Não liguei para Ryan. Liguei para o 190. Emergência, qual é a sua ocorrência? A voz da atendente era calma e profissional. Minha voz estava igualmente calma. Gostaria de reportar o roubo de um veículo em andamento. Certo, senhor. Pode me dizer seu nome e localização? Meu nome é Alex Thompson. Estou no número 125 da Northwood Drive. Meu carro, um Ford Crown Vitória branco, ano 1999, acaba de ser roubado. O senhor viu quem o levou? Sim, respondi, assistindo o ponto vermelho no rastreador do meu outro celular se afastar cada vez mais. Acredito que tenha sido meu irmão, Ryan Thompson. Passei a placa de memória. Depois acrescentei a parte mais importante. É a segunda vez que ele faz isso. Fiz um boletim de informação no mês passado. O número do caso é 715B. Houve uma pausa, sons de digitação. Ok, Sr. Thompson. Vejo o registro aqui. Pode me dizer onde o veículo está agora? Olhei para o rastreador. O ponto vermelho estava entrando na rampa da rodovia I-95. O noticiário local tinha alertado o dia todo, uma tempestade de inverno estava se aproximando e as estradas já estavam ficando escorregadias. Ele está entrando na interestadual, informei, e acredito que esteja alcoolizado. O tom da atendente mudou na hora. Entendido, senhor. Estamos enviando uma viatura imediatamente. Por favor, permaneça na linha. Fiquei parado ali no frio, com Jenny ao meu lado, a mão dela no meu braço. Os sons da falsa festa de Natal da minha família pareciam de outro mundo. O jogo tinha acabado. Eu não seguia mais as regras deles. Agora eu usava outro conjunto de regras, as reais, e as consequências não eram mais minhas para carregar. Os 10 minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Jenny e eu estávamos de pé na calçada, o frio atravessando os casacos. Meus olhos estavam grudados na tela do celular, no ponto vermelho. Ele se movia rápido demais pela rodovia, perigosamente rápido para aquelas condições. Eles vão pegá-lo, disse Jenny, firme, uma presença reconfortante no caos dos meus pensamentos. Você fez a coisa certa, Alex. Meu celular vibrou. Era minha mãe. E ignorei. Vibrou de novo. Meu pai. Ignorei também. Na tela, o ponto vermelho desviou bruscamente e parou no acostamento da rodovia, a cerca de 8 quilômetros dali. Ele parou, falei, a voz tensa. Nesse momento, minha mãe saiu correndo pela porta da frente, sem nem colocar um casaco. Alex, o que está acontecendo? Ryan acabou de ligar. Ele disse que a polícia o está parando. Foi você? O rosto dela era uma mistura de incredulidade e horror. Ele roubou meu carro, mãe, disse, sem emoção na voz. Eu chamei a polícia. É simples assim. Meu pai veio logo atrás, o rosto roxo de raiva. Você o quê? Chamou a polícia para o seu próprio irmão? Tá louco? Antes que ele pudesse continuar o ataque, meu celular tocou novamente. Número desconhecido. Atendi. É o Sr. Alex Thompson? Uma voz calma e autoritária perguntou. Sim, sou eu. Aqui é o oficial Williams da Polícia Rodoviária Estadual. Recuperamos seu veículo na I-95. Temos um suspeito sob custódia, seu irmão, Ryan Thompson. Verificamos a placa e consta como veículo vinculado a um boletim anterior de roubo. Pode confirmar que o senhor é o dono e que não autorizou o uso esta noite? Meu pai gritava ao fundo. Diz que foi um mal-entendido. Uma briga de família. Minha mãe chorava. Por favor, Alex, não arruína a vida dele. Virei de costas para eles e falei com clareza ao telefone. Posso confirmar. Meu nome é Alex Thompson. Sou o proprietário. Ele não tinha minha permissão. Roubou as chaves do meu casaco durante uma festa de família. Obrigado, Sr. Thompson. Isso esclarece tudo, disse o oficial Williams. Houve uma pausa. Seu irmão parece estar bastante alcoolizado. Ao ser abordado, perdeu o controle numa parte escorregadia da estrada e bateu contra um guarda-reio. O carro sofreu danos na parte dianteira, mas ele está ileso. O alívio veio misturado à raiva fria. Ele estava bem. Era um idiota, um ladrão, um perigo ambulante, mas era meu irmão. E estava bem. Vamos precisar que o senhor venha até o local para identificar o veículo e prestar depoimento, continuou o policial.
E o senhor precisará providenciar um reboque. Estou a caminho, respondi, e desliguei. Meu pai agarrou meu braço. Você não vai até lá falar nada contra ele. Isso é um erro. Vamos dizer que ele tinha permissão. Arranquei meu braço com força, minha voz dura como pedra. Não. Chega de mentiras. Acabou. A ida até o local parecia surreal. Meus pais, em outro carro, vinham logo atrás de mim e da Jenny. As luzes azuis e vermelhas piscando já eram visíveis a 1 quilômetro de distância. 2 viaturas estavam estacionadas atrás do meu Crown Vic, que estava com a frente amassada contra o guarda-reio. O para-choque dianteiro estava completamente amassado. Ryan estava no banco de trás de uma das viaturas, o rosto pálido, abatido. O oficial Williams, um homem alto, com olhos gentis e postura firme, me encontrou assim que desci do carro. Ele olhou para mim, depois para o carro. Sr. Thompson, obrigado por ter vindo. Meus pais correram até nós, minha mãe já chorando, meu pai iniciando sua atuação teatral. Oficial, graças a Deus. Tudo isso é um terrível mal-entendido. Meus filhos, foi só uma briguinha, sabe como irmãos são. O oficial Williams levantou a mão e o interrompeu no meio da frase. Nem sequer olhou para o meu pai. Olhou para mim. Este é seu pai, Sr. Thompson? Sim, respondi. E ele está me dizendo que isso é um mal-entendido? O momento ficou suspenso no ar gelado. Esse era o ponto sem retorno. Minha vida inteira foi treinado para ceder exatamente nesses momentos, assumir a culpa, apaziguar, consertar tudo. Minha mãe me olhava, implorando com os olhos. Meu pai me encarava com raiva, o maxilar travado, me desafiando a contrariá-lo. Ryan era apenas uma sombra no banco da viatura. Respirei fundo. Não, oficial. Isso não é um mal-entendido. Meu irmão roubou minhas chaves do bolso durante uma festa de família. Ele tem histórico de dirigir embriagado. Eu registrei o roubo do carro para evitar que ele se matasse ou matasse outra pessoa. Tenho o número do boletim anterior, se o senhor quiser. O oficial Williams assentiu lentamente, um brilho de compreensão nos olhos. Finalmente, se voltou para o meu pai. Senhor, acho melhor o senhor me deixar lidar com isso. Ele foi até a viatura, onde seu parceiro aplicava o teste do bafômetro no Ryan. Todos pudemos ver o resultado. Ryan afundou no banco, com a cabeça nas mãos. O policial o algemou. Enquanto o levavam para outra viatura, meu pai explodiu. A culpa é sua! Ele gritou, apontando o dedo para mim. Foi você quem fez isso. Está tentando destruir essa família. Você não é meu filho. Os policiais pararam e observaram a cena. Minha mãe, completamente arrasada, soltou um grito. A gente devia ter parado ele anos atrás, Richard. Eu te avisei, o caso de embriaguez na faculdade, o acidente do ano passado. Eu não aguento mais acobertar ele. Não dá mais. Ela chorava descontroladamente, confessando anos de segredos ali mesmo, no acostamento de uma rodovia, na frente de todo mundo. Foi um colapso completo. A família perfeita se despedaçando em 1000 fragmentos sob a luz fria e intermitente da realidade. O oficial Williams voltou até mim, o rosto entre compaixão e profissionalismo. Sr. Thompson, vou precisar do seu depoimento completo na delegacia. Quanto à sua família, recomendo que voltem para casa. Ele olhou diretamente para o meu pai. Senhor, seu filho foi preso por furto qualificado de veículo, dirigir sob influência e resistência à prisão. A melhor coisa que o senhor pode fazer por ele agora é chamar um advogado. Meu pai o encarou, sem palavras, pela primeira vez na vida. O poder, o controle, tudo evaporado no ar frio da noite. Suas palavras já não valiam nada ali. Seu dinheiro também não. Só restava a verdade, dura, crua. E eu, o segundo melhor filho, finalmente a tinha dito em voz alta. O jogo tinha acabado. E eu tinha vencido. Ou talvez todos nós tivéssemos perdido. As horas na delegacia foram um borrão de luz fluorescente, café ruim e cheiro estéril de desinfetante. Dei meu depoimento com calma e método, relatando tudo, desde o primeiro roubo até a ligação pro 190. Tio Jack apareceu, não como policial, mas como meu tio. Sentou-se comigo, uma presença silenciosa e firme, meu porto seguro na tempestade. Ele não disse eu te avisei. Não precisava. Ryan foi fichado. Por ser um crime grave, furto qualificado de veículo, ele não teria fiança naquela noite. Iria passar o fim de semana na cadeia do condado, aguardando audiência na segunda-feira. Essa realidade caiu sobre meus pais como um soco no estômago. Meu pai, depois do ataque inicial na rodovia, calou-se completamente, o rosto rígido e sombrio. Minha mãe chorou até entrar num estado de torpor exausto.
Contrataram um advogado espalhafatoso que apareceu usando um terno caro, cheiro de colônia e ar de confiança. Mas nem ele tinha uma varinha mágica capaz de fazer desaparecer as grades de aço. A volta para casa com Jenny foi silenciosa. Você tá bem? Ela finalmente perguntou, quando estacionamos no meu prédio. Eu não sei o que estou sentindo, admiti, e foi a coisa mais verdadeira que disse a noite toda. É como se eu finalmente tivesse me imposto, mas não me sinto bem com isso. Só me sinto vazio. Isso porque é uma tragédia, Alex, ela disse suavemente. Nessas situações, não existem vencedores. As semanas seguintes foram uma lição dolorosa sobre o sistema judiciário. O Krauvig amassado foi rebocado até a oficina de um cara chamado Tony, amigo do tio Jack. O orçamento foi alto. A frente do carro estava destruída. Ryan passou 3 dias na cadeia antes do meu pai conseguir pagar a fiança absurda. Soube pela tia Patrícia que ele saiu de lá parecendo um fantasma. A arrogância tinha desaparecido, substituída por um olhar vazio de medo. O primeiro confronto veio cerca de uma semana depois. Minha mãe ligou, a voz trêmula, perguntando se eu podia encontrá-la para um café. Contra o meu bom senso, aceitei. Ela se sentou na minha frente num canto silencioso do Starbucks, torcendo as mãos. Parecia que não dormia há uma semana. Alex, começou ela. O advogado disse que a acusação de furto qualificado é a mais grave. Disse que se o dono do carro, se você dissesse ao promotor que tudo foi um mal-entendido, que estava bravo e exagerou, que o Ryan, de fato, tinha permissão, essa acusação provavelmente seria retirada. Fiquei olhando para ela, meu café esfriando nas minhas mãos. Depois de tudo, ela ainda tentava reescrever a realidade. Ele roubou o carro, mãe. Ele cometeu um erro, insistiu ela, a voz falhando. Um erro terrível e estúpido. Mas ele é seu irmão. Você não pode deixá-lo ir para a prisão. Isso destruiria. Por favor, Alex, estou implorando. Eu sou sua mãe. Não faça isso com nossa família. Não faça isso comigo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, a arma que ela sempre usou contra mim. Mas, pela primeira vez, não teve efeito algum. Era como assistir a um filme que já vi centenas de vezes. Eu sabia todas as falas. O que você está me pedindo é que eu minta para um promotor, disse, mantendo a voz firme. Está me pedindo para cometer um crime para encobrir os crimes dele. E exatamente o que você admitiu ter feito naquela rodovia. Nada disso te ensinou nada? Ela só chorava, balançando a cabeça. Você está tão frio. Eu não sei quem você se tornou. Eu sou o mesmo de sempre, respondi, me levantando. A única diferença é que desta vez, não vou limpar a bagunça dele. Saí, deixando-a lá com suas lágrimas. O confronto final, o que eu mais temia, veio algumas semanas depois. Meu pai me chamou na oficina para resolver a questão do conserto do carro. Eu sabia que não era sobre o carro. Encontrei-o lá, ao lado do meu Krauvik ferido, junto de Tony, o dono da oficina, segurando uma prancheta com certo desconforto. Tony era um cara grande, de fala direta, com graxa sob as unhas, mas olhos honestos. Ele assentiu para mim quando cheguei. Meu pai foi direto. Isso é ridículo, disse, apontando para o carro, uma velha sucata. Não vale o que o Tony tá cobrando para arrumar. O orçamento é justo, Richard, disse Tony, firme. As peças desses modelos antigos não são fáceis de encontrar. Meu pai o ignorou e se virou para mim, os olhos em brasa. Tirou um talão de cheques grosso, daqueles de conta empresarial. No topo, lia-se Richard Thompson Construction. Muito bem, resmungou. Preencheu um cheque e o arrancou, estendendo para mim. Eram $5.000, mais que suficiente para cobrir o conserto. Aqui. Fica com isso e encerramos o assunto. Vai até o promotor, diz que foi uma briga de família, e deixamos esse vexame todo para trás. Olhei para o cheque, depois para o rosto dele. A arrogância, a certeza absoluta de que dinheiro resolvia tudo, ainda estavam lá. Ele não tinha aprendido nada. Não peguei o cheque. Não se trata de dinheiro, pai, disse baixinho. Então se trata de quê? Rugiu ele, a voz ecoando na oficina vazia. Vingança? Você quer arruinar a vida do seu irmão por causa de um carro velho? Se trata de consequências, respondi, a voz ganhando firmeza. Algo que ele nunca teve que enfrentar. E você também não. Ele deu um passo à frente, a sombra dele se projetando sobre mim. Você não faz ideia do que eu enfrentei para construir o que tenho, para dar tudo para você e esse seu irmão ingrato. Eu sei que você está tentando usar dinheiro da sua empresa para influenciar uma testemunha em um caso criminal, eu disse. Minha voz ecoava com uma clareza que surpreendeu até a mim. Eu sei que isso é ilegal. Tony, o dono da oficina, se mexeu desconfortável.
Richard, talvez vocês dois devam resolver isso lá fora. O rosto do meu pai passou do vermelho para um branco pálido e manchado. Ele olhou para mim, para Tony e depois para o cheque na mão. Tinha tentado usar sua arma definitiva, o dinheiro, e falhado. E estava sem munição. Ele amassou o cheque com força no punho. Você vai se arrepender disso, Alex. Está destruindo essa família, e quando tudo for só cinzas, você vai estar sozinho. Eu te prometo isso. Saiu furioso, deixando um rastro de silêncio atrás de si. Fiquei ali, olhando para o meu carro quebrado. Ele estava errado. Eu não estava sozinho, e aquilo não era o fim. Era o começo. O começo do fim dele, porque eu ainda tinha a minha própria arma. Aquele não viu chegando, em aquele pequeno pedaço de papel na minha carteira, o número do caso, o fato. E eu estava prestes a transformá-lo de escudo em espada. O ar na oficina estava carregado com o cheiro de óleo e tensão não dita. Tony, o dono, foi quem quebrou o silêncio. Soltou um assobio longo e baixo. Bom, disse ele, balançando a cabeça, já vi muito drama familiar, mas isso aí, em isso ganha de todos. Apenas assenti, estranhamente calmo. A tempestade tinha passado, e eu ainda estava de pé. Consegue consertar o carro, Tony? Posso te pagar em parcelas. Não se preocupe com isso agora, garoto, disse ele, dando um tapinha no meu ombro. Vamos dar um jeito. Seu tio Jack é um homem bom. E você é boa gente. Naquela noite, sentei no meu computador com o cheque amassado ainda na cabeça. Ele achava que era sobre o carro. Ele achava que era sobre dinheiro. Ele ainda não entendia. Abri um novo e-mail. O destinatário, o Conselho Estadual de Licenciamento de Empreiteiros. Jenny, minha namorada brilhante e prática, estudante de direito meio período, tinha me contado sobre isso. Todo estado tem um. Eles regulam empresas de construção civil e têm códigos de conduta rígidos. Um desses códigos normalmente proíbe envolvimento com crimes ou conduta antiética que prejudique a profissão. Meus dedos voaram pelo teclado. Fui educado, profissional e factual. Me apresentei e apresentei a empresa do meu pai. Expliquei o processo criminal em curso envolvendo meu irmão. E então, revelei tudo. Hoje à tarde, escrevi, o Sr. Richard Thompson, na qualidade de dono da empresa, encontrou-se comigo na oficina Tony's Autobody. Na frente de uma testemunha, o Sr. Tony Gallo, ele me ofereceu um cheque da conta empresarial. Esse pagamento estava explicitamente condicionado a eu mudar meu depoimento ao promotor em uma investigação criminal ativa envolvendo seu filho. Na prática, ele tentou usar dinheiro da empresa para subornar uma testemunha. Anexei uma foto do cheque amassado, com o nome da empresa claramente visível. Incluí o nome e endereço comercial de Tony como testemunha. Concluí o e-mail dizendo que considerava isso uma violação ética grave e que estava tornando isso público. Antes de enviar, encaminhei uma cópia para o advogado corporativo do meu pai, o mesmo que cuida dos casos de DUI dele. O assunto do e-mail era simples, para seus registros. Então cliquei em enviar. Não houve explosão. Nenhuma reação imediata. Só o zumbido tranquilo do meu computador. Mas eu sabia que tinha acabado de lançar um torpedo no casco do império cuidadosamente construído do meu pai. O poder dele não vinha dos punhos. Vinha da reputação, das licenças, da capacidade de concorrer a contratos públicos lucrativos. Tudo isso agora estava em risco. Uma semana depois, recebi uma ligação do escritório do promotor. Ofereceram a Ryan um acordo. Se ele se declarasse culpado pelo DUI e por um delito menor de furto de veículo, retirariam a acusação de furto qualificado e resistência à prisão. Ele evitaria a prisão, mas pagaria caro. 2 anos de condicional, 1 ano com a carteira suspensa, uma multa pesada, 200 horas de serviço comunitário e presença obrigatória em um painel de impacto às vítimas. Depois, soube pelo tio Jack o que aconteceu nos bastidores. O advogado do meu pai tinha recebido meu e-mail. Ligou imediatamente para ele e, sem rodeios, disse que ele enfrentava uma investigação profissional catastrófica que poderia arruiná-lo. A tentativa de suborno era muito mais perigosa para os negócios da família do que o furto de Ryan. O advogado aconselhou meu pai a resolver tudo isso, rápida e discretamente. Isso significava aceitar a primeira oferta do promotor para o Ryan e não lutar contra ela. Meu pai, o homem que sempre lutava, que sempre vencia, foi forçado a se render. E foi aí que começou a verdadeira mudança. Ryan aceitou o acordo. Suas 200 horas de serviço comunitário foram passadas limpando pichações de prédios públicos. Ele teve que arrumar um emprego simples num depósito para começar a pagar as multas e o conserto do meu carro. Ele me mandava um cheque de $100 por mês com uma nota simples, pelo carro. A maior mudança, porém, veio do painel de impacto às vítimas. Era uma parte obrigatória da sua sentença.
Ele teve que sentar por 4 horas e ouvir pessoas cujas vidas tinham sido destruídas por motoristas bêbados, mães que perderam filhos, maridos que perderam esposas, pessoas em cadeiras de rodas que nunca mais andariam. Ele contou para minha tia Patrícia depois. Disse que ouviu uma mulher descrever como teve que identificar o corpo do filho de 17 anos no necrotério, e que, pela primeira vez na vida, se viu não como vítima de uma má noite, mas como a possível causa do pesadelo eterno de outra pessoa. Disse que vomitou no banheiro durante o intervalo e chorou pela primeira vez desde a infância. Aquele foi seu fundo do poço. Não a cela, mas o reflexo do que ele poderia ter se tornado nos olhos cheios de lágrimas de uma mãe enlutada. Ele começou a frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Conseguiu um padrinho. Continuou trabalhando no depósito mesmo depois que o serviço comunitário terminou. Meu pai foi forçado a frequentar aulas de controle de raiva. Sua empresa foi multada pesadamente pelo Conselho de Licenciamento e colocada em 2 anos de liberdade condicional. Ele teve que vender alguns imóveis para cobrir as taxas legais e as multas. A arrogância se foi. Ele parecia menor, mais calado. Minha mãe começou a fazer terapia. Estava tentando entender o próprio papel na disfunção da família, seu comportamento conivente. Ela e meu pai ainda estavam juntos, mas algo havia se quebrado entre eles, de forma irreversível. Passou-se 1 ano. 1 ano de silêncio, de distância, de reconstrução lenta e dolorosa. Me mudei com a Jenny, e ficamos noivos. Fui promovido a projetista sênior na minha firma. Minha vida estava avançando, nos meus próprios termos. Meu Crown Vic foi totalmente consertado, parecendo melhor do que nunca. Agora era mais que um carro. Era um monumento à batalha que eu tinha vencido. A última peça se encaixou numa manhã chuvosa de sábado, quase exatamente 1 ano depois da festa de Natal. Eu estava em uma cafeteria esperando pela Jenny. Quando a porta se abriu e o Ryan entrou, ele me viu e congelou. Ele estava diferente. Mais magro, talvez. A arrogância na postura havia sumido, substituída por uma calma silenciosa. Hesitou, então caminhou até minha mesa. Oi, Alex, disse ele, com a voz baixa. Oi, Ryan. Um silêncio desconfortável pairou entre nós. Ele estendeu um envelope familiar. O pagamento deste mês, disse ele. Peguei. Ele ficou parado por um momento, mudando o peso de um pé para o outro. Olha, eu disse, finalmente me encarando, recebi meu chip de 1 ano de sobriedade na semana passada. Parabéns, respondi. E era sincero. Que bom. Disse ele, com um pequeno sorriso triste. Eu só queria dizer que, me desculpa. Não só pelo carro, ou pelo dinheiro, ou por tudo. Por ter sido um irmão terrível. Eu sinto muito, de verdade, Alex. Foi o primeiro pedido de desculpas honesto, sem condições, que já ouvi dele na vida. Sem desculpas, sem justificativas, só arrependimento. Olhei para o meu irmão, de verdade, talvez pela primeira vez. Não vi mais o filho dourado. Só vi um homem tentando encontrar um caminho de volta dos escombros que ele mesmo causou. Eu sei, disse eu. Obrigado. Não era perdão. Não completamente. Não era uma promessa de que voltaríamos a ser melhores amigos. Era só um reconhecimento. Um começo. E, por ora, isso era o suficiente. Raya me deu um leve aceno, com um brilho de alívio nos olhos, e então foi até o balcão pedir seu café. Não tentou puxar mais conversa. Não forçou nada. Ele entendia, finalmente, que certas coisas levam tempo. Jenny chegou alguns minutos depois, e ao sairmos, vi Ryan sentado sozinho numa mesa junto à janela, apenas tomando seu café em silêncio, um homem em paz com sua própria solidão. Era um começo. Minha relação com meus pais é complicada. É um trabalho em progresso. Não fazemos mais grandes jantares de família. As apresentações obrigatórias acabaram. Eu os vejo em feriados, por algumas horas. As conversas são travadas, cuidadosas. Meu pai está mais calado. Ele ainda está frequentando as aulas de controle de raiva. Uma vez conseguiu fazer um pedido de desculpas rígido e desajeitado, dizendo que poderia ter lidado melhor com as coisas. Para ele, isso foi o equivalente a um soneto de Shakespeare em remorso. Minha mãe, através da terapia, começou a entender o significado de limites. Ela liga, mas não se intromete. Não tenta me culpar. Está aprendendo a ter uma relação com o filho que eu sou, não com o que ela gostaria que eu fosse. É frágil. Não é perfeito, mas é real. Algumas semanas depois de encontrar Raya na cafeteria, um pacote chegou no meu apartamento. Era dele. Dentro havia um pequeno sistema de segurança automotiva de alto nível, com um novo rastreador GPS e partida remota. Havia um bilhete anexado, com sua nova letra mais caprichada.
Dizia, e assim você nunca mais vai precisar se preocupar com quem está ao volante. Fique seguro. Ryan. Instalei o sistema no dia seguinte. Às vezes, quando estou voltando do trabalho dirigindo meu Crown Vic, com o sol da tarde refletindo no capô, penso naquele ano. Penso em como uma família, uma vida, pode parecer perfeita por fora, mas estar apodrecendo por dentro. E penso em como, às vezes, a única maneira de salvar algo é deixar queimar tudo até o fim. Aquele carro, aquela antiga viatura policial desativada, se tornou o catalisador improvável de tudo. Foi um símbolo da minha independência, e eles não suportaram isso. As tentativas deles de tomá-lo de mim, de controlar tudo, acabaram fazendo com que perdessem o próprio controle, o próprio poder. Eles não perceberam que não estavam apenas lutando comigo por um carro. Estavam lutando pela minha autoestima. E essa era uma luta que eu não estava mais disposto a perder. Encontrei meu próprio poder não gritando mais alto ou lutando de forma mais suja, mas saindo do jogo tóxico deles e usando as regras do mundo real. O mundo das consequências. O mundo da papelada. O mundo onde a verdade, eventualmente, encontra um jeito de vir à tona. Eu não destruí minha família. Eles seguraram o fósforo. Eu apenas recusei ajudar a apagar o fogo que eles mesmos acenderam. Minha paz não veio deles mudando. Veio de eu mudar. Veio de encontrar minha própria voz, e mais importante ainda, de aprender quando deixar que os fatos frios e duros num pedaço de papel falassem por mim.